Continuando nosso curso de HTML5, vamos para a aula 5, Elementos de formatação, parte 2, dando continuidade no conteúdo da aula anterior. Neste conteúdo, vamos finalizar esses elementos padrões de formatação em HTML, tá? Então, os elementos que falta vermos é o mark, que equivale ao texto marcado, em outras linguagens, taxado, small, texto pequeno, del, texto excluído, ins, texto inserido ou sublinhado, sub é o texto subscrito e sup, texto sobrescrito, tá bom? Então, vamos utilizar o nosso Sublime Text para fazer essas práticas, tá bom? Vamos lá, vou pedir um novo arquivo, vou salvar como elementos formatação 02.html. Vou começar a digitar, já me sugeriu a primeira tag, vou dar um Enter, ele já me traz essa tag aí, toda a estrutura básica por padrão. Então, vou digitar aqui o título, elementos de formatação em HTML, tá? Aqui dentro desse conteúdo aqui, dado o body, eu vou colocar as informações. Vou utilizar o parágrafo e vou colocar usando elementos formatação parte 02, tá? Vou salvar. Vou lá na minha pastinha, vou executar aqui no Edge, pronto, automaticamente ele já trouxe aqui, tá pessoal? Para relembrar, na aula passada eu deixei esse desafio aqui, como resolver esse problema, tá? Como que resolve esse problema? O que é de fato está acontecendo, tá pessoal? É o seguinte, na nossa linguagem portuguesa, existem algumas peculiaridades, como por exemplo, existe um tio, que não existe em todas as linguagens espalhadas pelo mundo, existe um C cedilha, que não existe nas outras linguagens espalhadas pelo mundo, então é necessário informar nesse momento, dentro do nosso código lá, que tipo de UTF a gente vai utilizar, tá? Para resolver essa situação, eu venho aqui na tag específica para o navegador e digito aqui, ó, meta, tá? Ele já me sugere, então ele vai me trazer automaticamente o TF8, que é a especificação padrão para suportar C cedilha, til, entre outros. Vou salvar, vou lá no meu Edge, vou atualizar e problema já foi resolvido, tá bom? Então vamos brincar um pouco com as expressões que nós vimos, tá? A primeira delas foi a expressão mark, né, pessoal? Expressão mark. Vou recortar aqui, colocar lá na outra ponta. Vou colocar aqui tag de formatação. Vou salvar. Vou vir aqui no meu Edge, vou atualizar. Está aí o mark, na verdade, até falei errado. O mark, na verdade, ele funciona como uma espécie de pincel, né? O marca-texto, tá, pessoal? Funciona como uma espécie de pincel, tá bom? Marca-texto, tá certo? Tá aí, ó, bonitinho. Peço desculpas, tá? Vou agora para o próximo, que é o small. Vou substituir aqui. Vou apagar aqui mais um pouco. Vou salvar. Vou atualizar. Tá aí, ó, o small, ele deixa um texto um pouco mais pequeno, tá, pessoal? Um texto menor, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo seria o del, né? Texto deletado. Texto deletado. Quem costuma ler a Constituição Federal sabe do que se trata, tá, pessoal? Que são os textos excluídos, tá? Excluídos entre aspas, eles não podem sair dali, mas a gente coloca essa linha chamada de taxado, ou seja, saiu, foi excluído, tá? Foi substituído, tá bom? Então, nós utilizamos
essa taxa para dizer que o texto foi excluído. Então, para isso você usa a tag del, tá? Vamos para a próxima. Temos a tag ins, que é de inserir. Vou salvar. Veio no meu Edge. Tá aí, ó, ele sublinhou, tá, pessoal? Sublinhou, tá bom? Vamos para os demais. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Vou colocar só uma palavra, vou colocar sub. Vou tirar daqui. E vou colocar... Na verdade, eu vou tirar daqui, ó. E vou usar bem aqui, ó. Opa, dá um Ctrl Z. Vou usar no D, tá? Vou usar no D. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Sub. E fecho. Vou usar também no outro D. Deixar igual todo mundo. Sup. E vou fechar também. Vou salvar para a gente poder ver a diferença, tá? Vou vir no meu Edge, vou atualizar. Perceba que o D ficou mais abaixo, que é sub, né? E o outro ficou sobre, tá bom? Então, um é sub e o outro é sobre, tá bom? Então, pessoal, muito tranquilo também, muito fácil, não tem muita dificuldade para você utilizar, tá bom? Você também pode acoplar também com outras funções, por exemplo, você não impede você fazer isso aqui, ó, strong, e ó, amparar tudo aqui, ó, só fechar, ó, tá? Vou salvar. Então você pode usar a sua criatividade e trabalhar, ó. Tá certo? Ó, tá vendo aí? Ó, todo esse trecho aqui ficou strong, ficou em negrito, tá certo? Então você pode usar a sua criatividade, você pode estar fazendo a mesma coisa, tá? Por exemplo, se você quiser excluir, tá? Ó, você pode fazer isso aqui, ó, del, ó, ou esse D daqui de baixo, ó. Pode sem problema nenhum, ó. Tá, ó. Venho aqui, atualizo. Tá vendo que o D ficou taxado? Então, é muito tranquilo, muito fácil também, tá, pessoal? Não tem muita dificuldade. Por exemplo, se eu quiser continuar, ó, colocar como... Se eu quiser marcar esse texto, ó, o D, na verdade, ó, se eu quiser marcar também, eu posso também tranquilamente, ó. Tá certo? Olha aí. Ou seja, além de eu colocar ele sobre escrito, eu taxei e marquei esse texto, tá certo, pessoal? Então, não tem muita dificuldade, muito fácil. É praticar, tá bom? É muitas tags, às vezes a gente se confunde, mas isso é natural, tá? É só praticar mesmo, que logo você ganha confiança e as coisas vão estar tranquilo, tá bom? Aguardo vocês aí, pessoal, na nossa próxima aula, tá? Espero que o conhecimento esteja sendo adquirido. Qualquer coisa, vocês podem me procurar nas redes sociais e depositar lá alguma dúvida, que certamente eu vou gravar aí e tirar a sua dúvida com maior brevidade possível, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula.